Agora quer saber o que me incomodou de toda essa situação? Quer saber Diga. o que me incomodou dessa novela Thiago Maia aí, negociação com o Santos e tudo mais? Cara, aqui tá um tweet do Vene Casagrande. E aqui, detalhes da dívida do Internacional com o Flamengo. O acordo do Inter com o Flamengo para pagar por Thiago Maia foi em 10 parcelas nas seguintes datas e valores. 20 de agosto, 250 mil euros. 20 de dezembro, 400 mil euros. 30 de dezembro, 50 mil euros. É isso aqui que tá atrasado, tá? São essas 3 parcelas que estão atrasadas. Depois, olha aqui, ó. São 2 parcelas em abril, né? 500 mil euros no dia 20 de abril, 50 mil euros no dia 30, 550 mil euros no dia 30 de agosto de 2025, e só tem essas 3 parcelas em 2025. Depois, em 2026, o Inter, no dia 28 de fevereiro, paga 550 mil euros. Depois, em agosto, dia 30 de 2026, 550 mil euros. Depois, só em fevereiro, novamente, de 2027 e agosto de 2027, que o Internacional vai pagar aqui esses outros 2 parcelas de 550 mil euros. Aí ele completa dizendo: o Inter até o momento não quitou as 3 primeiras, que já venceram. Por contrato, o Colorado só acaba de pagar o Flamengo por Thiago Maia em agosto de 2027. O Santos, caso comprasse Thiago Maia, junto ao Inter, iria pagar ao Flamengo no fluxo de pagamento, mas o Peixe desistiu após muitas exigências do Colorado. E aí vem uma parte espetacular. Procurei um dirigente do Inter para perguntar como o clube planeja quitar a dívida com o Flamengo. E essa pessoa, né, foi irônica. Com dinheiro. Toma, Não né? mentiu, não mentiu. Não mentiu, com dinheiro. E aí ele ainda depois aqui fez um tweet aqui marcando o Lucas Colar, te respondendo com apuração, 3 parcelas em atraso do Internacional com o Flamengo, essas 3 são dívidas, as outras 7 são contas a pagar, viu a diferença? Abraço e tal. Só que, cara, olha só, o que mais me incomodou de toda essa situação com o Thiago Maia, essa novela do Thiago Maia, foi o Flamengo e a torcida do Flamengo, os setoristas do Flamengo, né? Porque a gente tá falando, o clube mais rico, que tem o clube que mais fatura no Brasil, o clube que paga os salários mais altos do Brasil, tá dando um chilique, tá fazendo um escarcéu, tá fazendo um escarcéu por 700 mil euros, cujo clube devedor só não pagou ainda esses 700 mil euros porque passou por uma enchente que deixou estádio e CT embaixo d'água e causou um prejuízo de 90 milhões de reais. O Flamengo foi reclamar com a FIFA, os setoristas do Flamengo aí toda hora é notícia dizendo que o Inter não pagou, que o Inter tá devendo. São 3 parcelas que estão em atraso. Uma delas, de agosto, 250 mil euros. A outra parcela, do dia 20 de dezembro, 400 mil euros. E a outra, 50 mil euros, do dia 30 de dezembro. Ou seja, a maior parte do que o Inter tá em atraso é de agora, do final do ano, aqui de dezembro, nem faz tanto tempo. E aí o Flamengo, sua torcida, seus setoristas, seus identificados, estão tratando o Inter como, oh, meu Deus, um caloteiro, um devedor e tal. O Inter que passou por toda essa situação da enchente, como se, por causa do Inter, o Flamengo estivesse passando fome. Pedindo esmola nas ruas do Rio de Janeiro. Não conseguem, assim, entender o contexto de tudo que aconteceu por aqui. É inacreditável como o Flamengo, sua torcida, seus setoristas, seus identificados vivem num mundo onde tudo é Flamengo e só o próprio umbigo deles existem. E esses 700 mil euros, com certeza, pô, tu tá devendo, tem que pagar, sim. Mas tem que entender o lado do Internacional, a situação do Internacional. A gente não tá falando de 2 milhões de euros, uma grana super significativa assim para um clube como o Flamengo, que tem dinheiro pra caralho. E, cara, a gente tá falando da maior parte do que tá em atraso há menos de um mês. Há menos de um mês. Tem a de agosto lá, sim, que já tem um bom período aí, né, em atraso, mas é um escarcéu, assim, cara, de um time que tem dinheiro pra caralho. Bah, e aí os caras falam de uma maneira como se só o Inter devesse. E como se o Inter devesse todas as parcelas, né? Exato, como se tivesse tudo em atraso, como se o Inter tivesse acordado em pagar os 4,5 milhões na bucha e não tivesse pagado nada. Pois é. Não, imagina... Pagar nada nós não pagamos, mas não foi nesses moldes aí.
E aquilo, imagina se isso não fosse com o Flamengo, a situação seria completamente diferente, a gente sabe. Porque existe um mundo paralelo do Flamengo, que é onde é a bolha, onde tudo é Flamengo, meu umbigo, o mundo é vermelho e preto, e é isso que importa. E é por isso que está acontecendo. Real, eu não consigo ver a tragédia que se criou em cima dessa situação. Não é o primeiro clube que vai dever uma parcela. Esse pessoal é a torcida do Flamengo pós 2019. Esquece que o Flamengo também já passou por dificuldades, e não faz muito tempo. O Flamengo super poderoso, o Flamengo super rico, há 10 anos atrás não era assim que a banda tocava. O Flamengo também passava por dificuldades. Então, e assim, e não era nenhum clube que tinha todo o seu patrimônio alagado. A dívida, os 90 milhões em dívida são infinitamente maiores do que essas 3 parcelas. Então, assim fica complicado. Cara, o Inter teve um prejuízo muito grande com a enchente, cara. Um prejuízo de 90 milhões de reais é muita coisa. É muita coisa. É algo que tu não tem como contar com isso. E assim, e a gente não tem noção. Pra pensar numa coisa, a gente não tem noção de como foi que o Inter conseguiu fazer os acordos com as empresas, por exemplo, fornecimento de mobiliário. Como que o Inter conseguiu fazer a compra dos materiais para reconstrução do estádio? Cara, o Internacional, pensa só, o Inter teve que fazer uma limpeza de toda a parte de tubulação, por onde passam os fios de internet, de energia, para limpar, secar, antes de poder religar a energia do estádio Beira-Rio. O Internacional teve as subestações de energia afetadas, o Inter teve que refazer tudo no CT, muita coisa dentro do Beira-Rio, computadores, é muita coisa, muito gasto. Ficar fora do Beira-Rio, né, tem que ficar gastando com as viagens, gastando com a estadia lá em Itu. Cara, muito gasto. E tipo assim, tomou uma proporção muito grande isso por causa da negociação do Inter com o Santos. E aí os caras estavam falando assim, meu Deus, o Flamengo, que era o dono do jogador, né, que tinha os direitos do jogador, não recebeu ainda R$1 por ele, e o Inter vai lucrar por ele. Mas se o Inter tivesse negociado com o Santos, isso que não entra na minha cabeça. O Flamengo ia receber, cara, tá ligado? O Santos ia estar ali assumindo a dívida, o Flamengo ia receber. E o Inter é uma... os caras se sentiram assim, sendo passados para trás e ficaram magoados. Essa é a realidade. A verdade é que quem tinha mais motivo para se sentir magoado era o torcedor do Santos. Porque o negócio, na minha visão, era completamente absurdo pro Santos. Eu acho que o Aguaia é muito bom, mas 7 milhões de euros é muita coisa.